Belezinha? Ok? Pronto, vamos lá, pessoal. Última aula que nós estivemos juntos aqui, nós trabalhamos a parte de introdução ao metabolismo energético, certo ou não? E vimos também a parte de fermentação, legal? Isso. Seguindo a sequência da hipótese heterotrófica, lembra que nós falamos sobre a hipótese heterotrófica na aula anterior, entendido? Então, seguindo a sequência, de acordo com a sequência, depois da fermentação, ocorreu adventos que levaram à fotossíntese. A fermentação liberou CO2, um gás que não existia ainda na época, e aí, a partir da presença de CO2 e água, apareceram seres lá que desenvolveram pigmento capazes de captar energia luminosa, juntar CO2, juntar água e fazer o processo de fotossíntese, que é exatamente o que a gente vai estudar na aula de hoje. Belezinha? Então, vem comigo aí. Introdução à fotossíntese, tá certo? Deixa eu minimizar isso aqui. Beleza? Pronto. Introdução à fotossíntese. Fotossíntese. Em que consiste o processo de fotossíntese? Para quem faz, né? Para os produtores autótrofos da natureza, tá? Eles fazem o quê? A síntese de matéria orgânica. O objetivo da fotossíntese é a síntese de matéria orgânica. Beleza? Matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é sintetizada utilizando-se energia luminosa e utilizando energia química. São duas fontes energéticas que são utilizadas no desenvolvimento do processo de fotossíntese, tá certo? A matéria orgânica será produzida, em primeira análise, fazendo-se a utilização de energia luminosa, em segunda análise, fazendo a utilização de energia química. Então, na fotossíntese, utiliza-se energia luminosa, utiliza-se energia química. Belezinha? Quais são as etapas da fotossíntese? Muito bem. Você tem uma etapa que é apelidada de fase clara, conhecida como a etapa fotoquímica, entendido? Qual é a finalidade da etapa fotoquímica na fotossíntese? É converter energia luminosa em energia química. Que energia química é essa? ATP, que nós já conhecemos muito bem, e o NADPH, certo? O NADP é o aceptor de hidrogênios na fotossíntese, né? Lembra que quando a gente iniciou falando sobre metabolismo energético, nós comentamos inicialmente sobre a função importante dos aceptores. No metabolismo energético, todo ele, eu tenho movimentação de hidrogênios, movimentação de H+, movimentação de elétrons. E eu preciso de moléculas que sejam capazes de aceptar esses hidrogênios e os elétrons. E na fotossíntese, quem é o aceptor clássico de hidrogênio e elétron é o NADP. Na fermentação, a gente viu que é o NAD que faz esse papel. Na fotossíntese, é o NADPH. O NADP, tá? O NADP é o aceptor de hidrogênios e elétrons nos processos anabólicos. E fotossíntese é um processo de anabolismo. Né? Fermentação e respiração é processo de catabolismo, porque você degrada substâncias para a produção de energia. A fotossíntese não, é anabólica, tá? Porque você absorve energia para a produção, para a síntese de matéria orgânica. Beleza? E na etapa fotoquímica, fase clara da fotossíntese, assim denominada, porque é nesta fase onde ocorre a absorção de energia luminosa, e a finalidade dessa etapa é somente converter a energia luminosa proveniente do Sol em energia química na forma de ATP e NADPH, certo? Fase clara de fotossíntese, etapa fotoquímica, qual a sua função? Lembre-se disso, apenas converter a energia luminosa em energia química, tá? Porque não é a energia luminosa que é utilizada na síntese de açúcares a partir de CO2. Tá certo? É a energia química
que será utilizada para fazer isso. Tá certo? Energia esta que está na forma de ATP e na DPH. Tá certo? Por que isso? Por que isso? Porque a energia luminosa não é estocável. Ok? Não se tem como estocar energia luminosa a nível celular. Tá certo? Entendido? Existem células específicas, mas é na área da física que consegue fazer estoque, mas a nível celular não existe como estocar a energia luminosa. Então, para que a célula consiga estocar energia, para utilizar, então, na etapa química, é necessário captar essa energia luminosa e transformá-la em energia química. Né? A energia química está exatamente nas ligações dessas moléculas aqui, que funcionam como aceptores de hidrogênios e elétrons. Beleza? Muito bem. A outra fase é a fase escura, conhecido como etapa química. O que é que a etapa química faz? Ela sintetiza a glicose a partir de CO2. É nessa etapa aí, ok, que o cloroplasto faz a absorção de CO2 e aí, através de um conjunto de reações químicas que nós vamos ver que reações químicas são essas, tá certo? Se faz a síntese de glicose, ou seja, pega-se moléculas de baixa energia, moléculas de CO2 são moléculas de baixa energia, e converte esse CO2 em moléculas de alta energia, glicose, glicose, glicose e mais glicose, tá? Que será utilizada pelos seres aeróbios na respiração para quebrar a glicose e produzir energia, tá? Aí é outra etapa em respiração celular. Entendido? Vamos repassar para a gente entender bem. Então, a fotossíntese se divide em duas etapas. Quais são as duas etapas? A etapa fotoquímica e a etapa fotoquímica de fase clara. A etapa química, também chamada de fase escura. É chamada de fase escura, não é porque não utiliza energia, utiliza, mas não utiliza energia luminosa. Por isso que é chamada de fase escura. Mas utiliza energia também, só que é energia química. Qual é a função da fase clara? Converter energia luminosa em energia química. Qual é a função da fase escura? Sintetizar a glicose a partir de CO2. Belezinha? Muito bem. Essa etapa fotoquímica, chamada de fase clara, ela tem as suas subdivisões, entendido? E quais são as fases de subdivisão? A fotólise da água, que é a etapa 1 de subdivisão da etapa fotoquímica, e a fotofosforilação, que é a etapa 2. Fotofosforilação é a fosforilação utilizando energia luminosa. É a fosforilação utilizando luz. Essa fotofosforilação, tá, nada mais é do que a fotofosforilação do ATP, que a gente vai ver como funciona isso aí. Mas eu tenho duas etapas importantes, certo, que fazem parte da etapa fotoquímica, representada pela fase clara. Fotólise da água, que a gente vai entender o que é isso, e a fotofosforilação. Essa fotofosforilação tem uma subdivisão. Ela divide-se em dois processos. Que dois processos? A fotofosforilação acíclica, entendido? E a fotofosforilação cíclica. Tá certo? Fotofosforilação acíclica, fotofosforilação cíclica. Em linguagem simples, para você entender como isso funciona. Fotofosforilação acíclica é quando eu tenho deslocamento de elétrons de uma clorofila para outra, de um fotossistema para outro, de um complexo antena para outro. Então, sempre que eu tenho o processo de fotofosforilação sendo o resultado da movimentação de elétrons entre fotossistemas, eu digo que essa fotofosforilação foi acíclica, entendido? Se o elétron retorna ao mesmo fotossistema de onde ele saiu, ao mesmo complexo antena de onde ele saiu, então eu tenho a chamada fotofosforilação cíclica. Isso gera uma enorme diferença na produção da energia química. Por quê?
O fotossistema trabalhando na fotofosforilação acíclica vai produzir ATP e vai produzir NADPH. Mas na fotofosforilação cíclica só ocorre a produção de ATP, não ocorre a produção de NADPH. Por que não? Porque eu não tenho o deslocamento do elétron de um fotossistema para o outro fotossistema. É nesse outro fotossistema onde ocorre a síntese de NADP para NADPH, ok? É onde ocorre a redução do NADP para NADPH. Ele será reduzido exatamente no segundo complexo de clorofila que a gente vai ver. Tem um esquemazinho bem legal aqui que vai mostrar isso para você. Mas aqui, nessas considerações iniciais, tá? O que é que eu quero que você guarde aí? É essa divisão teórica do processo como um todo. Vamos repassar? Vamos repassar. Fase clara, etapa fotoquímica. Fase escura, etapa química. A etapa fotoquímica converte energia luminosa em energia química na forma de ATP e NADPH. A fase escura, a etapa química, sintetiza glicose a partir de CO2, ou seja, converter molécula de baixa energia em molécula de alta energia. Colocar, em última análise, a energia luminosa proveniente do Sol nas ligações químicas entre carbonos da molécula de glicose. Então, o que a glicose tem, em última análise, é o que? É energia luminosa lá. Claro, só que está na forma de energia química. Entendido que o processo de transformação ocorreu na etapa fotoquímica. Muito bem. Lembrando que a etapa fotoquímica divide-se em que? Fotólise da água, né, que é a quebra da molécula d'água utilizando luz, com a finalidade de que, não vou falar isso agora, no esquema fica melhor da gente entender por que precisa de água, por que tem que ter água, por que tem que aguar a plantinha. Sem água ela definha e morre, porque a falta de água compromete tremendamente o processo de fotossíntese. Para o processo de fotossíntese, a gente vai entender o porquê. Ok? E a outra etapa, fotofosforilação, que pode ser acíclica ou que pode ser cíclica. Se o elétron se deslocar entre fotossistemas, eu terei o processo de fotofosforilação acíclica. Se o elétron se deslocar de um fotossistema e retornar ao mesmo fotossistema, eu vou ter fotofosforilação cíclica. Na fotofosforilação acíclica, eu produzo ATP e produzo NADPH. Na fotofosforilação cíclica, eu só produzo ATP. Isso é importantíssimo. Cai em prova. A fotossíntese. Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Fotólise da água. Muito bem. Fotólise da água. Certo? Fotólise da água, o termo é lise. Lise quer dizer quebra. Quebra utilizando luz. Eu quebro a molécula d'água no processo de fotossíntese. Para que eu faço isso? Eu faço isso para obter elétrons. Eu preciso de elétrons. Entendido? Por isso que eu faço a fotólise da água. Não está claro, mas vai ficar. Você vai entender. No esquema, a gente vê exatamente o momento em que a água será necessária, como é que funciona o processo e como os produtos da quebra da molécula d'água serão utilizados. Tá certo? Aguenta aí que você vai entender como funciona. Aqui é somente o quê? As considerações teóricas sobre o que acontece no processo de fotossíntese. Tá certo? Que você tem que saber. Isso aqui é tudo questão de prova. Provas perguntam sobre o que é fotofosforilação acíclica, perguntam o que é fotofosforilação cíclica, entendido? Em que consiste a fotólise de água, para que serve. Tudo isso aí a gente vai saber, tá? Essas são as considerações iniciais. Organela da fotossíntese. Quem é a organela do processo de fotossíntese? Chama-se cloroplasto. Nós já falamos sobre cloroplasto lá quando nós estávamos estudando organelas. Tá? Vamos somente o quê? Relembrar aqui algumas coisas que a gente não pode esquecer sobre cloroplasto para conversar sobre fotossíntese. Está aqui.
Cloroplasto tem membrana externa, cloroplasto tem membrana interna. O espaço interno dessa membrana interna aqui chama-se estroma, né? Lembre-se que esse espaço aqui chama-se estroma. Lá no interior desse estroma, a gente vai encontrar uns discos membranosos ricos em clorofila. Cada disco desse aí chama-se o quê? Tilacoide. O conjunto dos tilacoides chama-se grano, tá? O tilacoide, ele é um disco membranoso oco. Ele tem um lúmen dentro dele, né? Que ele é ocozinho aqui dentro, um lúmen. É importante que ele tenha essa região do lúmen aí, tá? Para facilitar o processo como ele acontece. Mas, o que é que eu quero que você tenha em mente aí? Certo? Você tem aqui... Por que tu não fechou a porta, homem? Diga. Ué, tá eu aqui? Vai, eu estou trabalhando Chegue. agora, estou dando Vamos aula. pegar a bola. Estou cheio de aluno aqui A em bola, aula. chega Vá, a bola. vá. Chegue. Vá. Olha, tem uma prancha. Vá, Ney. Quando eu terminar a aula, a gente prancha, conversa. chegue. Eita, complicou o meio de campo aqui. Vamos pegar uma prancha para brincar com a bola? Só um minuto, pessoal, só um minuto. Não sei onde é que está a chave dessa porta. Pronto, beleza, resolvido o problema, certo? Desculpa aí. Deixa eu ver aqui. Hoje tem um bocado de pergunta aqui. Deixa eu ver o que é que está rolando. Ah, meu Deus. Ele tem 2 anos e meio. Ele está com 2 anos e meio. Entendeu? Aí ela não foi. Geralmente ele vai para casa da tia, mas ela ainda não foi deixar ela lá, que ela está em videoconferência do banco. Aí ele vê um negócio desse, ele quer vir. Mas é isso mesmo, faz parte do processo, né? Home office tem dessas coisas. Bom, aí voltando aqui para o cloroplasto, certinho? Voltando aqui para o cloroplasto. Então, a cavidade interna do cloroplasto é o estroma, beleza? É o estroma. E aqui você tem o grano. O grano é o conjunto de tilacoides, que são os discos membranosos verdes. Aí, disso aqui, o que é importante você guardar? A etapa química, que a gente chama de fase escura, essa etapa química aqui, ela acontece no estroma, ela acontece na cavidade do cloroplasto. Por quê? Essa cavidade aí é cheia de proteínas, é cheia de enzimas, tá? Enzimas estas que são importantes para os processos, entendido? Os processos de reações químicas até chegar na formação de glicose. É o chamado ciclo de Calvin. Entendido? Chamado ciclo de Calvin. Nos discos membranosos, que são os tilacoides, nas membranas desses discos membranosos é onde vai ocorrer a etapa fotoquímica. É onde tem as clorofilas A e B, onde tem as clorofilas P680, P700, que absorvem a energia luminosa no processo. Entendido? Então, etapa fotoquímica ocorre nos tilacoides, etapa química ocorre no estroma, ok? Qual é o saldo dessa fase clara? O que é que você consegue na fase clara? ATP, NADPH e oxigênio. Oxigênio este que será liberado para a atmosfera, porque oxigênio na fotossíntese é resíduo, entendido? Oxigênio, ele é liberado para a atmosfera. Oxigênio é importante na respiração celular. Oxigênio na fotossíntese é um componente residual. Belezinha? Certinho ou não? O ATP e o NADPH será direcionado para o ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin é a etapa química, é a fase que a fase escura, tá certo? E o oxigênio vai para o meio ambiente e vai para a mitocôndria, que a mitocôndria é quem vai utilizar o oxigênio para a respiração celular. Observação IPC, né? Observação importante pra cacete. São 2 tipos de clorofila, entendido? A clorofila A e a clorofila B. A fórmula química da clorofila A e da clorofila B é a mesma, só muda num radical. A clorofila A tem um radical metil ligado ao anel de magnésio, a gente vai mostrar o esquema, tá certo? A clorofila B tem um aldeído ligado ao anel de magnésio, é a única diferença. A clorofila A é a principal responsável pelo processo,
entendido? A clorofila B é mais o que? Um ator coadjuvante que amplia a faixa de luz utilizada. Lá, quando a gente vê estudar os fatores limitantes da fotossíntese, a gente vai mostrar para você exatamente os comprimentos de onda luminosa que são absorvidos pela clorofila A, que são absorvidos pela clorofila B. Um gráfico bem legal que a gente estuda isso bem direitinho, tá certo? Mas é lá quando a gente for para fatores limitantes. Aqui, basicamente é isso. Indo aqui para a questão, está aqui, tá certo? Metil, está aqui, ó. O radical metil, derivado do metano, isso, H3C, ligado ao anel aqui onde se encontra um núcleo de magnésio, né? Já que a clorofila, tá, apresenta esse núcleo atômico de magnésio aqui. Aqui nós temos a clorofila A, que apresenta o radical metil. Aqui nós temos a clorofila B, né, que tem esse grupo aldeído ligado ao anel de magnésio da clorofila, tá certo? O grupo aldeído aí. Entendido? É só essa questão aí para você ver a diferença, o porquê de clorofila A, porquê de clorofila B. Bom, entendido até aqui, certo? Então, o que é isso aqui? Isso aqui são todos os referenciais teóricos, entendido, para o início introdutório da fotossíntese, certinho? Ela vai funcionar dessa maneira aí. Bom, eu vou sair do compartilhamento dessa tela aqui para a gente entrar para, né, nossa aula hoje se divide em 3 blocos. Esse foi o primeiro bloco, referente aos posicionamentos teóricos. Todo o material já foi enviado para a escola, entendeu? Eu acredito que você deva estar com esses mapas em mãos. Se ainda não tiver com os mapas em mãos, mas eles estão disponíveis já na escola, né? Me dê só um tempinho aí para eu pegar a continuidade, tá? A continuidade, pronto, etapa fotoquímica, pronto, é isso aqui que eu quero. Beleza? Beleza, é isso aqui agora que a gente vai analisar, né? Deixa eu compartilhar aqui, introdução, deixa eu fechar aqui, fechei. Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui, certo? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu compartilhar essa tela. Ok, tá aqui. Muito bem, pronto. Voltamos ao ar. Né? Executando aqui. Isto, pronto, muito bem. Voltamos. Tá tudo ok aí? Vocês estão visualizando bem? A telazinha voltou. Deixa eu ver como é que tá. Se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, o chat tá tudo ok, limpinho. Pronto. Certo, pessoal? Muito bem. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos analisar a fotossíntese, a etapa fotoquímica, tá? Etapa fotoquímica envolve o quê? Absorção de luz para conversão dessa energia luminosa em energia química. É isso aí a questão, beleza? É isso aí o que acontece. Muito bem. Pisque, tá? Em pisque, para você entender como funciona esse mecanismo em detalhes, tá? Fotossíntese e etapa fotoquímica. Primeira coisa, existe um fotossistema, vale salientar que tudo isso que a gente vai falar agora está acontecendo aonde? Está acontecendo nas membranas dos tilacoides, cujo conjunto de tilacoides chama-se grano. Entendido? Então, é exatamente aí onde vai acontecer tudo isso que a gente vai falar aqui. O Enem quer saber sobre os componentes que operam nisso aqui? Não. Para o Enem, o que interessa é você entender de forma geral o processo, como ele acontece. Entendido? Ah, people, eu preciso me preocupar com o que é plastocianina, plastoquinona, essas... Não, você não precisa se preocupar com isso. O Enem não vai perguntar sobre isso. O Enem quer apenas que você entenda como o processo ele funciona. Entendido? Então, primeira coisa, eu tenho um fotossistema chamado de fotossistema
2. Esse fotossistema 2, ele é composto por um conjunto de clorofilas. Está aqui o conjunto de clorofilas. Esse conjunto de clorofilas aqui são vários conjuntos destes aqui espalhados por toda a membrana do tilacoide. É esses conjuntos de clorofilas aí que são chamados de complexo antena. Onde você pegar em alguma prova, alguma coisa, fala, o complexo antena de não sei de que, pronto, é os conjuntos de clorofilas que compõem os fotossistemas. O primeiro fotossistema é o fotossistema 2, composto pela clorofila P680. Pronto. A primeira pergunta que você está fazendo, por que o primeiro complexo antena, por que o primeiro conjunto de clorofilas, certo, é o fotossistema 2? Porque não foi ele que foi descoberto primeiro. Foi descoberto o fotossistema 1 primeiro. Deixaram disso. Só que depois que eles descobriram o fotossistema 2, foi que eles perceberam que o processo começa pelo fotossistema 2 e não pelo fotossistema 1, que foi descoberto primeiro. Aí é uma questão de descoberta. O fotossistema 1 foi descoberto primeiro, o fotossistema 2 foi descoberto depois. Mas aí, depois das descobertas, quando eles foram entender como os sistemas funcionavam, eles perceberam que o processo todo, ele começa pelo fotossistema 2 e não pelo fotossistema 1. O fotossistema 1 é por onde o negócio termina. Pronto, é só isso aí. Por que essa clorofila é chamada de P680? Porque ela só é excitável, entendido? Ela só entra em atividade, tá? Ok? Quando ela recebe energia luminosa, cujo comprimento de onda é de 680 nanômetros. Então, essa clorofila excita, entendido? Na intensidade luminosa de 680 nanômetros. É comprimento de onda luminosa. Tá certo? Beleza? Muito bem. O que acontece aí? O outro fotossistema é o fotossistema 1, que é formado por um conjunto de clorofilas que representa o complexo antena e que é chamado de P700. Ora, P700 por quê? Porque esse fotossistema aqui, ele é ativado, a clorofila se excita, entendido? Quando a intensidade luminosa é de 700 nanômetros. Ok? P680, comprimento de onda 680 nanômetros, P700, comprimento de onda de 700 nanômetros. Belezinha? Entendido até aqui? Muito bem. Aí vamos lá. O dia começa a amanhecer, tá certo? 4h30 da manhã, 4h40, 4h50, 5 horas, 5 e pouco, os primeiros raios luminosos começam a aquecer o planeta, começam a atingir as folhas, as partes verdes das plantas, e aí quando esse comprimento de onda aqui atinge 680 nanômetros, a clorofila é excitada, e aí o que é que vai acontecer? Ela começa a disparar elétrons. Percebeu aí, ó? Ok? O elétron, ele se desloca da clorofila, ele se afasta da clorofila. Ela começa a disparar os elétrons, tá vendo aí? Ó? Disparou os elétrons e os elétrons se afastam da clorofila. Esses elétrons que se afastaram da clorofila foram captados por um receptor primário. Esse receptor primário é uma proteína específica, entendido, que funciona como receptor de elétrons que são disparados pelo fotossistema 2, pela clorofila P60, quando recebe energia luminosa no comprimento de onda excitável. Entendido? Certinho ou não? Muito bem. Esse receptor primário capta esses elétrons e joga esses elétrons aqui para o fotossistema 1, que onde está o que? O complexo antena representado pelas clorofilas P700. Passando por uma cadeia de citocromos. Citocromos são proteínas transportadoras de elétrons, que aqui, na fotossíntese, na fase clara, certo? Essa cadeia de citocromos é a feofitina, a plastoquinona e a plastocianina. Billy, pô, preciso guardar esses nomes comigo, eu vou ter que lembrar disso. Não, nenhuma prova pergunta especificamente sobre isso. Entendido? O que você precisa entender é o processo. O que é que acontece no processo? O fotossistema 2 recebe energia luminosa no comprimento de onda de 680 nanômetros,
a clorofila se excita e começa a disparar elétrons. Os elétrons são captados por uma proteína que é um receptor primário, que transfere esses elétrons para o fotossistema 1, formado pela clorofila P700, através de uma cadeia de citocromos. Entendido? Quem são os citocromos? Feofitina, plastoquinona e plastocianina. Entendido até aqui? Certinho? Muito bem. Agora vamos refletir o seguinte. Por que pegar esses elétrons aqui e mandar esses elétrons passo a passo por uma cadeia de citocromos, né? A feofitina lança os elétrons para a plastoquinona, lança os elétrons para a plastocianina e os elétrons vêm parar no fotossistema 1. Por que isso aqui? Vamos lá, presta atenção. Por que os elétrons se deslocaram da clorofila? Eles se deslocaram da clorofila porque foram energizados. Concorda ou não? Eles receberam energia na intensidade específica. Ao receber energia, a clorofila energizada, os elétrons energizados, eles se dispara elétron para tudo quanto é lado. Os receptores primários captam esses elétrons e transferem esses elétrons pela cadeia de citocromos. Para que fazer isso? Ora, eles se deslocaram da clorofila porque foram energizados. Ao se deslocarem pela cadeia de citocromos, eles perdem essa energia. Eles perdem essa energia. Concorda ou não? Chama-se teoria da batata quente. Teoria da batata quente. Pô, não entendi. Teoria da batata quente. Olha lá. Vou contar uma historinha para você entender. Lá na minha casa, eu tinha uns colegas meus que eu levava lá para casa na sexta-feira. Porque sexta-feira era dia de fazer feira, a gente fazia a feira e a gente gostava muito de comer batata doce. Entendeu? Coisa de pobre, batata doce, a gente comia muito na sexta-feira. Comprava batata doce bem legal na feira. E aí, à noite, negócio de 5 da tarde, minha mãe começava a cozinhar as batatas doces. Eu chamava 2 amigos meus, 3, para ir lá para casa jantar, que a gente adorava comer batata doce. Entendido? Aí, muito bem. Quando terminava de cozer a batata, que minha mãe tirava a água da panela, deixava a batata esfriando dentro da panela. E você sabe que batata, quando esquenta, esquenta para chuchu. Entendido ou não? Só que a gente, tudo morrendo de fome, a gente queria comer rápido. Então, o que é que a gente fazia? Né? Eram 3, 4 colegas, a gente fazia uma filazinha indiana, entendido? E aí eu ia lá na panela, pegava uma batata rapidamente, jogava para um, outro jogava para outro, outro jogava para outro, outro jogava para mim, jogava para o outro, e a gente ficava jogando a batata de um para o outro. Qual a finalidade da gente fazer isso? A gente queria esfriar a batata mais rápido. O deslocamento da batata, né, jogando de mão em mão, o que é que acontece? O que é que Roberto Silvestre diz sobre isso? Né? Os corpos mais quentes dissipam o seu calor para os corpos menos quentes. Então, a energia, né, que estava fazendo com que a batata ficasse tão quente, ela se dissipava para o meio ambiente. Amigo, 5 minutos depois, a batata estava friazinha, pronta para comer, sem correr o risco de queimar a língua e queimar a boca. Então, para que o receptor primário pega os elétrons, manda pela cadeia de citocromo para P700, para os elétrons perderem essa energia. Você pergunta, por que é importante perder essa energia? Pronto, deixa eu ver aqui qual é a pergunta que está se fazendo aqui. KKKKK. O pessoal riu da história da batata, é isso? A galera tá rindo com a história da batata, mas era assim que a gente fazia, né? Não sei se na infância de vocês fizeram isso, mas era assim que a gente esfriava a batata doce rapidamente. Beleza? Aí vamos lá. Por que jogar esses elétrons para cá? Né? No meio do caminho ele perde a energia. Aí acontece uma coisa importante. Essa energia liberada por esses elétrons, essa energia liberada por esses elétrons bombeia íons H+, para dentro do tilacoide. Essa energia vai fazer o quê? Vai movimentar hidrogênios para dentro do tilacoide. Entendido? O tilacoide é o quê?
É uma membrana e essa membrana ela é oca. Essa membrana tem um lúmen. Então, para dentro desse lúmen aí, são bombeados hidrogênios a partir da energia liberada pelo deslocamento dos elétrons através da cadeia de citocromos. E aí, amigo, quando esses hidrogênios se deslocam e o elétron libera essa energia, o milagre acontece. Que milagre, Billy Paul? É nesse momento aqui que eu vou pegar ADP, eu vou fosforilar e formar ATP. Então, a energia luminosa agora ela foi convertida em ATP, que é energia química. Os elétrons que vieram aqui para o fotossistema 1, nesse meio tempo, o fotossistema 1 começa a receber energia luminosa, entendido? Certo? Não começa a receber energia luminosa, aí começa a disparar elétrons, os elétrons são captados por um receptor primário, enviados por outra cadeia de citocromos, entendido? A energia liberada bombeia os hidrogênios e o segundo milagre acontece. É nesse momento que o NADP reage com H+, ó, esses H+ aqui, entendido? Eles terminam sendo captados, eles terminam sendo receptados pelo aceptor de hidrogênios e elétrons da fotossíntese, que é o NADP, formando então NADPH. Esse ATP e esse NADPH vai para onde? Vai para o ciclo de Calvin. Terminou a etapa fotoquímica, mais especificamente, entendido, fotofosforilação acíclica. Ok? Vamos lá. Você entendeu até aqui? Dúvidas até aqui? Se tiver dúvida, pergunte, o momento é agora. O que foi que a gente viu aqui? Tudo isso que a gente viu chama-se fotofosforilação acíclica. Vamos repassar? Vamos repassar. Eu tenho o fotossistema 2, recebe energia luminosa no comprimento de onda de 680 nanômetros, a clorofila excita e dispara o quê? E dispara elétrons. Os elétrons são captados por um receptor primário que pega esse elétron e joga por uma cadeia de citocromos, indo para onde? Para o outro fotossistema. Se eu tenho deslocamento de elétrons de um fotossistema para outro, eu estou tendo fotofosforilação acíclica. O deslocamento dos elétrons pela cadeia de citocromo faz com que esses elétrons percam parte da sua energia, que vai bombear hidrogênios, né, para dentro do tilacoide, onde ocorre a fosforilação de ADP para ATP. Os elétrons provenientes da P680 chegam na P700, o comprimento de onda luminosa de 700 nanômetros excita a clorofila, esses elétrons serão disparados novamente, seguindo uma outra cadeia de citocromo e aí liberando energia que será utilizada para o aceptor de hidrogênio na ADP, captar esses H+ livres aqui para formar na ADPH. Então, toda a energia liberada no processo, ativada pela energia luminosa, transforma-se em energia agora química. Então, esses compostos aqui serão enviados para o ciclo de Calvin. Terminou, Billy Paul? Não terminou. Preste atenção. Sistema 2 recebe energia luminosa, excita, dispara elétrons. Os elétrons vão para a P700, que recebe energia luminosa e dispara elétrons. Só que perceba o seguinte, o fotossistema 1 perde elétrons por um lado, mas recebe pelo outro, porque a P700, né, o complexo antena da P700, está recebendo elétrons do fotossistema 2, entendido? Certo? Ele se recupera. Ele perde elétrons por um lado, mas recupera os elétrons pelo outro. Tá? E aí, ó, tá saindo elétrons, o fotossistema 1 dele está saindo elétrons e ele recebe elétrons do fotossistema 2. Sai elétrons e ele recebe elétrons do fotossistema 2. De onde vêm, então, os elétrons que irão recuperar o fotossistema 2?
Porque no esquema que está aqui, o que é que a gente percebe? Só está saindo, está saindo. É recebendo energia luminosa, excita e sai, excita e sai, excita e sai. De onde vêm os elétrons para estabilizar o fotossistema 2, de modo que o complexo todo permaneça funcionando? É aí onde entra a molécula de água. Entendido ou não? O que é que o cloroplasto faz? Pega a molécula d'água, energia luminosa nela, quebra a molécula d'água. Quando quebra a molécula d'água, libera elétrons. Esses elétrons vão direto para estabilizar a P680. Entendido ou não? E o que mais sai da água além de elétrons? Sai oxigênio molecular, que é lançado para a atmosfera, porque é resíduo, não tem utilidade na fotossíntese, e sai também o quê? H+. H+, e será utilizado para quê? Para fazer mais na ADP, entendido? Constituindo mais na ADPH. Então, resumindo, qual é a finalidade da água? A finalidade da água, a finalidade da fotólise da água é fornecer elétrons para estabilizar o fotossistema 2, para estabilizar a clorofila P680, fazendo com que o processo continue continuamente por todo o dia, enquanto o sol brilha. Certinho? Entendido isso? Pronto. Todo esse processo aqui chama-se fotofosforilação acíclica. Fotofosforilação acíclica. Entendido? Certo ou não? Muito bem. Aí tem, para finalizar, fotofosforilação cíclica. O que é a fotofosforilação cíclica? Retorno do elétron à clorofila P680. O elétron, ele sai daqui, entendido? E volta para a mesma clorofila. Não ocorre o deslocamento de elétrons pela cadeia de citocromos, entendido? Para a P700. Então, isso é fotofosforilação cíclica, que acontece geralmente no final do dia, quando não tem energia luminosa suficiente para excitar a molécula de clorofila o suficiente. Então, esse elétron se desloca, mas não com energia suficiente para que seja captado pelo receptor primário e lançado pela cadeia de citocromos. Então, ele termina retornando para a clorofila de onde ele saiu. Aí ocorre fotofosforilação cíclica. Por quê? A energia liberada quando o elétron volta não é suficiente para fazer na ADPH, mas é suficiente para pegar ADP, reagir com fosfato e fazer ATP. Por isso que na fotofosforilação cíclica ocorre produção apenas de ATP. E na fotofosforilação acíclica ocorre produção de ATP e ocorre produção de NADPH. Ok? Tudo bem aí? Alguma pergunta aqui no chat? Não. Nenhuma? Então, vamos prosseguir. Resultado, né? O que mais a gente pode falar sobre isso aqui? Fotólise da água. Importante. Informações que caem em prova. É isso aqui, ó. Libera elétrons que estabiliza a clorofila P680. Então, a fotólise da água, a finalidade da fotólise da água é exatamente o quê? Obter elétrons, entendido, que serão necessários para estabilizar a clorofila P680 para manter o processo todo funcionando. Entendido? Se não para, então tem que ter água. Libera O2, que será jogado na atmosfera pelos estômatos, sendo utilizado pelos seres aeróbios do planeta. Tá? Então, o oxigênio ele será importante no metabolismo energético de respiração, tá? Mas não tem importância no processo de fotossíntese. Libera prótons de hidrogênio, H+, que serão utilizados para a formação de ATP através de sua movimentação pelos tilacoides. Tá certo? Belezinha? E o que mais? Ou eles serão utilizados para a formação de NADPH. Vamos lá? Vamos ver quais são as perguntas que estão surgindo aqui. Não.
Não é isso, certo? Pensei que a fosforilação do ADP acontecesse só quando houvesse transporte de elétrons pela cadeia de citocromas. Não. A formação de ATP acontece desde que haja liberação de energia, entendido? O ATP, ele é um aceptor de elétrons. Entendido? Não. ATP é aceptor de elétrons. O NADPH funciona como aceptor de hidrogênios. Entendido? Para que haja a formação de NADPH, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter bombeamento de prótons e hidrogênios para o lúmen do tilacoide. Isso não acontece na fotofosforilação cíclica, porque é apenas o quê? O elétron se desloca, mas ele não tem energia suficiente para ir para o outro fotossistema. Ele volta para o fotossistema de origem. Só que, preste atenção, energia nunca é desperdiçada. Ele saiu da clorofila porque tinha energia. Ele voltou para a clorofila, ele perdeu essa energia. Essa energia vai deixar para lá? Não vai deixar para lá. Essa energia é suficiente para fosforilar ADP para ATP. Entendido? Fotofosforilação cíclica e acíclica produz ATP, entendido? Agora, somente fotofosforilação acíclica é que produz NADPH, porque lá no fotossistema P700 é onde o NADPH é formado, porque é ele quem faz a acepção dos H+, que aparecem no processo aí. Entendido? Certo? Funciona assim o mecanismo. É a observação aqui agora. A observação aqui agora é exatamente essa. A fotofosforilação cíclica ocorre quando o elétron liberado pela clorofila retorna à mesma clorofila. Neste caso, só há produção de ATP, porque a energia que o elétron libera na volta, ele saiu porque estava energizado. Quando volta, perde essa energia. Então, essa energia é utilizada para produzir ATP, sem problema nenhum, porque o ATP funciona como um aceptor de elétrons, percebido? A fotofosforilação acíclica ocorre quando o elétron liberado por uma clorofila for para outra clorofila, neste caso produz ATP e produz NADPH, porque o NADP aí ele entra como aceptor de hidrogênio. Então ele é reduzido, entendido? O NADP é reduzido a NADPH. Química, ele será oxidado, liberando esses hidrogênios aqui, que serão importantes para a produção de glicose a partir de CO2. Entendido? Então, o NADP, que é o aceptor de hidrogênios e elétrons, ele é reduzido na etapa fotoquímica e é oxidado na etapa química. Na etapa fotoquímica, ele absorve a energia, por isso que ele é reduzido, e na etapa química, ele é oxidado, ele libera essa energia, e essa energia vai parar onde? Vai parar na molécula de glicose, quando for feita a sua composição, que a gente vai ver como isso acontece, né? Deixa eu ver que outras perguntas surgiram aqui. Isso, exatamente. Esse transporte é mais para fazer a produção de NADPH. São dois tipos de moléculas energéticas que são produzidas nessa etapa, entendido? É o ATP e o NADPH. Entendido? Ambas são aceptores de hidrogênios e elétrons, e de hidrogênio, principalmente o NADP. Ele é o aceptor básico fundamental de hidrogênio. Esses H+, é energia, elétrons é energia. E o que eu quero fazer nesse processo é o quê? É converter a energia luminosa que está sendo captado pelo pigmento fotossintetizante em energia química, na forma de ATP e na DPH, porque a energia luminosa não é estocável a nível celular. Não é verdade? Pronto, é isso aí o que acontece. Certo? Termina, então, a etapa clara. A etapa clara, então, ela é concluída exatamente dessa maneira. Certo? Mais alguma dúvida? Vá pensando aí, que eu vou interromper o compartilhamento de novo, tá certo? Vou fechar a tela para a gente pegar a próxima tela da aula, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a próxima tela da aula.
Histologia, bioenergia, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos agora para a etapa química. Certinho? Etapa química. Pronto, tá aqui. Certo, etapa química. Pronto, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto, chegou. Deixa eu executar aqui. Pronto, entrou aqui. Pronto, agora vamos para a fotossíntese etapa química. Não é isso? Já vimos como acontece a etapa clara, os processos de fotofosforilação, acíclica e cíclica. Vimos qual a importância da água nessa etapa fotoquímica, né, para que a água serve, fornecer elétrons para estabilizar o fotossistema 2, que é composto pela clorofila P680, para alimentar os fotossistemas, para que eles continuem o quê? Funcionando. Aí, enquanto tiver luz, os fotossistemas estarão trabalhando, convertendo essa energia luminosa em energia química através da movimentação de elétrons e através da movimentação de íons H+. Não é isso mesmo? Formando ATP e formando NADPH. Esse ATP e esse NADPH, eles vão para onde? Pronto, a gente vai ver isso agora. Eles vão exatamente para o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, ele representa o quê? O ciclo de Calvin representa a etapa química, que utiliza exatamente a energia química. Certo? Vamos ver o ciclo de Calvin? Vamos lá, vamos ver o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, ele funciona da seguinte forma. Olha só. Primeira coisa, para o ciclo de Calvin, eu preciso de 3 CO2. O ciclo de Calvin, ele inicia a partir de quê? A partir de 3 moléculas de CO2. É o mínimo que eu preciso para fazer o ciclo funcionar. 3 CO2. Essas 3 moléculas de CO2, elas vão se unir, entendido? A esse composto aqui, ó, a 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, que é um composto de 5 carbonos. Certo? Então, primeira reação no ciclo de Calvin é o quê? É pegar, né, os estômatos captam CO2, manda esse CO2 lá para o cloroplasto, e aí esse CO2 vai se juntar a 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, que é uma molécula de 5 carbono, é um composto que existe no estroma do cloroplasto. E você vai entender no final como é que ele aparece. Tá? Ele é utilizado e reconstituído o tempo inteiro para fazer com que o ciclo de Calvin funcione, para fazer com que a etapa química ela funcione. Só que, para eu conseguir juntar esse CO2 aqui, entendido, com a ribulose 1,5-bifosfato, eu vou precisar de uma enzima que nós falamos nela, tá? Lá quando a gente estudou o cloroplasto, que é a enzima conhecida como rubisco. Lembra da rubisco? Ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. Essa enzima, tá certo? A rubisco, ela é especializada em reação de carboxilação e em reação de oxigenação. Só que aqui, no ciclo de Calvin, esse que a gente está estudando aqui, tá? A gente não está falando aqui de fotorrespiração. Fotorrespiração é quando a rubisco faz a atividade de oxidação desse composto aqui. Não utiliza CO2, utiliza oxigênio. Isso reduz a produção de glicose, isso reduz a produção de carboidrato, entendido? Porque a rubisco faz isso? A rubisco faz isso quando a intensidade luminosa é muito alta. Chama-se o processo de fotorrespiração. Tá? Mas não é fotorrespiração o que interessa para a gente aqui. O que interessa para a gente aqui é a carboxilação da ribulose 1,5-bifosfato, feito pela enzima rubisco. Quando a rubisco faz a catálise, realizando a carboxilação, adicionando CO2 à ribulose 1,5-bifosfato,
vai se formar um composto aqui, que é o 3-fosfoglicerato. Formam-se 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, que são moléculas de 3 carbonos. Entendido? Beleza ou não? Aí, aqui começa a mágica. Aqui começa a mágica. Tá? O que é que vai acontecer agora? Essas 3 moléculas de fosfoglicerato reagem com ATP, 6 moléculas de ATP oxidado a ADP, libera energia, entendido? Formando 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, que são de 3 carbonos, que recebe 6 na DPH, que é oxidado a NADP, formando então o gliceraldeído 3-fosfato. 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Pronto, olha lá. ATP e NADPH, eles são então oxidados a ADP e a NADP. Para quê? Para liberar energia e liberar hidrogênios. Aonde foi parar tudo isso? Isso tudo foi parar aqui. 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, molécula de alta energia. Essa molécula aqui, o gliceraldeído 3-fosfato, é o precursor da glicose. Do gliceraldeído 3-fosfato, aí no ciclo de Calvin, vai se produzir glicose. Agora preste atenção. Das 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, eu vou pegar uma. Uma será usada para conversão em glicose. Uma será usada para conversão em glicose. Uma. Beleza? E as outras 5? As outras 5, tá aqui, ó, 5 gliceraldeído 3-fosfato, serão utilizados para regeneração do receptor, que é a ribulose 1,5-bifosfato. Para fazer essa regeneração aí, eu vou usar mais 3 ATPs, que serão oxidados em ADPs, e aí o que é que acontece? Vai se formar aqui agora a ribulose 1,5-bifosfato. Reinicia o processo, reinicia o ciclo de Calvin, que aqui ele está simplificado, entendido? Mas é só para você entender como funciona o processo. Então, parte-se de 3 moléculas de CO2, que serão utilizadas para juntar com a ribulose 1,5-bifosfato para formar o fosfoglicerato. Adiciona-se ao fosfoglicerato ATP, formando bifosfoglicerato. Adiciona-se ao bifosfoglicerato NADPH para formar gliceraldeído 3-fosfato, certo? As 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas, uma delas será utilizada para a produção de glicose e as outras 5 irão regenerar o receptor, formando de novo ribulose 1,5-bifosfato, reiniciando o ciclo de Calvin. Agora vem o que cai em prova, uma coisa que cai em prova, tá certo? Olha só. Uma molécula de glicose é uma molécula de 6 carbonos, não é isso? Glicose é C6H12O6. Cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato são moléculas de 3 carbonos. Como é que eu converto uma molécula de 3 carbonos numa molécula de 6 carbonos? Como é que eu consigo essa mágica aí? Certo? Não tem mágica nenhuma. Olha só, eu fiz um giro no ciclo de Calvin, obtive uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato para fazer glicose. Eu dou o segundo giro, eu tenho mais uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato para fazer glicose. Polimerizo essas 2 moléculas e tenho uma glicose. Então, uma molécula de glicose é produzida a cada 2 giros no ciclo de Calvin. É preciso que o ciclo ocorra 2 vezes para que eu tenha a formação de uma molécula de glicose, porque o gliceraldeído 3-fosfato ele tem somente 3 carbonos. O que acontece com os ADPs, tá? Os ADPs, resultados da oxidação dos ATPs, e os NADPs, né? Resultantes da oxidação dos NADPHs. Esses aí, eles voltam lá para a etapa clara
entendido? Para aceptarem mais elétrons, aceptarem mais hidrogênio nos processos de fotofosforilação cíclica e acíclica. Aí voltam para cá, para o ciclo de Calvin, para fornecer a energia captada para a formação dos compostos e a obtenção de glicose. Onde é que foi parar a energia toda liberada no processo aqui, Billy? A energia toda está aqui, na molécula de glicose. E quando você comer carboidratos, tudo isso vai virar ATP para você. A gente vai ver isso na respiração celular. Vamos ver o que é que está rolando aqui no bate-papo. Repete isso, professor, do gliceraldeído e glicose e tal. Pronto, vamos repetir, certo? Vamos repetir. Certo. Pronto, só isso aí? Beleza, então. Vamos repetir, certo? Vamos repassar. Olha só. A rubisco vai, né, faz a reação de carboxilação da ribulose 1,5-bifosfato, produzindo fosfoglicerato. Fosfoglicerato vai receber ATP, vai oxidar ATP, capta então elétrons em energia, formando bifosfoglicerato. Bifosfoglicerato, né, ocorre a oxidação na DPH, recebe os hidrogênios, então aí termina formando no final do processo o gliceraldeído 3-fosfato. Só que o gliceraldeído 3-fosfato é uma molécula de 3 carbonos. Formam-se quantas? Formam-se 6. Aí você pode estar pensando, poxa, não tem 6 moléculas de gliceraldeído? Por que não pega 2 logo para formar a glicose? Porque eu preciso de 5 para reconstituir a ribulose 1,5-bifosfato para recomeçar. Entendeu ou não? Olha aí, nesse giro aqui, nesse giro que a gente mostrou, a rubisco pegou a ribulose 1,5-bifosfato, juntou com o CO2, pronto. Eu preciso reconstituir esse receptor aqui para que no próximo giro eu possa pegar mais 3 CO2, carboxilar a ribulose 1,5-bifosfato novamente e fazer o sistema girar. Entendido? Então, na primeira rodada, eu produzo 6 moléculas de gliceraldeído, aí eu separo uma para fazer glicose. As outras 5 regenera o receptor. Junta com CO2, lá no final eu vou ter de novo 6 gliceraldeído. Retiro mais uma para fazer glicose. Entendido? Aí, a cada 2 giros no ciclo de Calvin, eu vou ter, então, 2 moléculas de saldo para mim, de gliceraldeído 3-fosfato. Eu polimerizo essas 2 moléculas, né, reação química de polimerização, e faço uma de glicose, porque a glicose tem 6 carbonos e o gliceraldeído 3-fosfato tem apenas 3 carbonos. E aí, o ciclo de Calvin ele é subdividido em 3 estágios. O estágio 1, que é chamado de estágio de fixação, entendido? Porque nesse estágio aqui eu tenho a fixação de CO2. O que é a fixação de CO2? É a retirada do CO2 do ar atmosférico, fixado a ribulose 1,5-bifosfato, formando fosfoglicerato. Pronto, essa é a etapa de fixação do CO2 feita pela enzima rubisco. Ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase, a enzima mais importante do processo de fotossíntese da produção de glicose. Beleza? Essa é a enzima fundamental nesse processo aí. Ok? Beleza? Valeu. Qualquer coisa é só falar. Aí vem o segundo ponto, o estágio 2, é o estágio de redução. Entendido ou não? Ó, foi reduzido tudo isso aqui ao gliceraldeído 3-fosfato. E a etapa 3, que é a regeneração do receptor, a recomposição de uma nova ribulose 1,5-bifosfato para recomeçar o processo de novo através da enzima rubisco. Entendido? Certo ou não? O que é isso aqui? Ciclo de Calvin, etapa escura, conclui-se então assim o processo de fotossíntese. Tá? Aí tem aquele esquema geral a gente comentou sobre ele numa outra aula que tivemos, tá certo? Mas a gente pode refazer ele de novo aqui. Ó. Eu tenho as reações de claro e as reações de escuro. As reações de claro, aqui eu tenho entrada de água, certo? Aqui eu tenho entrada de água e aqui eu tenho entrada de luz, beleza? Entrada de luz. E aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter ATP,
e na ADPH saindo das reações de claro, porque houve a conversão de energia luminosa em energia química e saída também de oxigênio. O oxigênio é proveniente da fotólise da água, né? A fotólise da água, consequentemente é liberado para o meio ambiente. ATP e na ADPH vão para as reações de escuro. Entra também aqui o quê? CO2. O que é que acontece com o ADP? Ele será oxidado a ADP, que volta para as reações de claro, virando ATP de novo e vindo para cá. Ó, isso aqui é um ciclo constante, entendido? E o NADPH, a mesma coisa, ele é oxidado na ADP, que volta para a reação de claro, vira na ADPH, volta para a reação de escuro, e o produto final disso aí é a nossa querida e amada glicose, que vai fazer todo o fornecimento de energia que a gente tem nos organismos. Beleza? Com isso, a gente conclui a fotossíntese, a etapa clara e a etapa escura. Beleza? Deixa eu sair desse compartilhamento aqui, tá? E deixa eu pegar, só um minuto, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui e deixa eu pegar lá. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Pronto, preciso ir ali, pegar um outro arquivo. Deixa eu ver aqui. Está aqui, metabolismo energético. Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, é isso aqui que a gente precisa para concluir o nosso raciocínio, né? Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Pronto, compartilhando essa tela aqui. Muito bem. A outra coisa importante que nós temos que analisar, né, sobre o estudo de fotossíntese são os fatores que influenciam na fotossíntese, ou seja, os fatores que limitam a fotossíntese. Nós precisamos também dar uma analisada nisso aí. Existem 3 fatores ambientais importantíssimos, tá, que limitam o processo fotossintético. É a luminosidade, a temperatura e a concentração CO2. Variações de luminosidade, variações de temperatura e variações de concentração de CO2 são fatores que limitam o processo de fotossíntese. Entendido? E isso cai bastante em prova. O Enem adora perguntar sobre isso, principalmente quando se trata de luminosidade. A maior parte das questões que exploram os fatores limitantes de fotossíntese são exatamente as questões envolvendo luminosidade. Então, vamos começar pela luminosidade. Eu tenho um gráfico aqui, certo? Pronto. Esse gráfico é o gráfico da atividade fotossintética. Quanto maior aqui na vertical, ok? Maior é a atividade, mais intensa está sendo a atividade de fotossíntese. Aqui eu tenho uma linha horizontal, essa linha horizontal aqui é a intensidade luminosa. Então, olha só, aumenta a intensidade luminosa, aumenta a atividade fotossintética, não é isso? Aumentando a intensidade luminosa, aumenta, então, consequentemente, a atividade fotossintética. Aqui eu tenho o PC e aqui eu tenho o PS. Ponto de compensação e ponto de saturação. Esses 2 pontos aqui. E aqui eu tenho o gráfico, né? Muito bem, olha lá. Aí, o seguinte, a intensidade luminosa, ela é analisada de 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras? Primeiro, eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto de compensação, também chamado de ponto de compensação fótica, entendido? Ponto de compensação fótica, tá certo? Então, olha só, desse ponto de compensação fótica aqui, a intensidade luminosa subindo dá um resultado. Descendo, eu tenho outro resultado. Então, aqui você tem 3 situações. A intensidade luminosa vai de 0, vai aumentando, aumentando, aumentando até o ponto de saturação. Quando chega no ponto de saturação, a atividade fotossintética não acelera mais. Entendido por quê? Porque os fotossistemas já estão trabalhando em atividade máxima. Então, chegou no ponto de saturação e chegando no ponto de saturação, aí
não altera mais a atividade fotossintética. E você pode ter agora 3 situações. Quais são as 3 situações? Se a planta estiver recebendo uma intensidade luminosa abaixo do ponto de compensação fótico, esse ponto de compensação fótico ele varia de planta para planta. Existem plantas que têm um ponto de compensação fótico mais alto, existem plantas que têm um ponto de compensação fótico mais baixo. Isso varia de planta para planta. Mas, do ponto de compensação fótico da planta que você está analisando, se a intensidade luminosa estiver abaixo do ponto de compensação fótico, o que é que acontece? A respiração está sendo maior do que o processo de fotossíntese. O que é que acontece? Qual será o resultado dessa planta? Ela definha e morre. Por quê? Ela está consumindo mais do que ela está produzindo. Entendido? Essa situação não é situação ideal para planta nenhuma. Ela está gastando mais do que ela está ganhando. Então, se o indivíduo gasta mais do que ganha, ele vai entrar em falência, né? Isso é igual a dinheiro. Entendido? Dinheiro é o quê? Se você gasta mais do que ganha, pronto, você vai ter um problema sério aí que você vai quebrar. É a mesma coisa. Então, respiração significa consumo. Fotossíntese significa produção. Entendido? Certo? A planta produz quando fotossintetiza. A planta gasta quando respira. Sim, planta respira. Né? Planta respira. Planta é um ser vivo aeróbio. Na fotossíntese, ela libera oxigênio para a atmosfera, mas ela utiliza parte desse oxigênio na respiração, para a produção de energia para ela mesma, entendido? Quando a gente estuda planta, a gente diz o quê? Plantas são organismos autotróficos, mas toda a planta não é autotrófica. Você já tinha parado para pensar nisso? Quais são as partes da planta que são autotróficas, que são capazes de fotossintetizar? Somente as partes verdes, que na maioria das plantas são as folhas. O tronco lenhoso, entendeu? De uma árvore frondosa, uma raiz que está embaixo da terra, esses tecidos aí, eles não são autotróficos. Essa parte da planta é heterotrófica, não realiza fotossíntese. Percebeu ou não? O caule de uma mangueira, uma manga, você já viu um pé de manga, aquele caule rígido, cinzento, aquele caule não faz fotossíntese. Todos aqueles tecidos ali, eles precisam se nutrir de uma seiva elaborada, certo? Que é produzida a partir da fotossíntese. Entendido? Aí, se a planta estiver trabalhando abaixo do ponto de compensação fótica, do ponto de compensação luminosa, ela não vai conseguir produzir seiva suficiente para manter as partes da planta que não fotossintetizam. E aí ela vai definhar e morrer. Por quê? Porque ela vai estar consumindo muito mais do que ela vai estar produzindo. Fotossíntese é produção, respiração é consumo. Entendido? Deixa eu ver aqui o que é que está se perguntando aqui. Sim, 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 sim. Nas comunidades. Mas aqui, veja só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Numa comunidade clímax, o que é que acontece? É um ecossistema em equilíbrio, entendido? Tudo que se produz é consumido pela própria floresta, não sobra nada, entendido? Para quem quer que seja. Não sobra oxigênio, não sobra nada. Por quê? Tudo que é produzido numa comunidade clímax é consumido pela própria comunidade. Entendeu? Então, a taxa de fotossintética é igual à taxa de respiração. A comunidade, ela está o quê? Ela está em equilíbrio. Aqui, nesse estudo aqui, a gente está vendo, a gente não está falando de produtividade aqui. Não estamos falando aqui de produtividade. Estamos falando da interferência, como a luz interfere no processo de fotossíntese. Essa situação aí da floresta amazônica é uma questão de produtividade. Tá? Produtividade primária bruta,
produtividade primária líquida, biomassa armazenada, pronto, é outra coisa. Tá? Em ecologia é que a gente vê a questão da produtividade, é diferente, porque ali está se analisando o quê? Biomassa produzida, biomassa acumulada, biomassa gasta, é outra coisa. Aqui não, é somente o efeito da luz sobre a planta, não é sobre uma floresta, não, é sobre a planta. Cada planta reage de modo diferente, cada planta tem ponto de compensação fótica diferente, entendida? É outra relação. Tá? Aqui não está se falando a respeito de produtividade primária. Não, não é essa questão relacionada à produtividade primária. Deixa eu ver aqui o que é que saiu mais aqui. Sim, certo, beleza. Ó, aí é o seguinte. Então, sim, voltando aqui. Se está abaixo, a planta, ela está respirando mais do que fotossintetizando, ela está gastando mais do que ela está produzindo. Então, o que é que vai acontecer com ela? Ela definha e morre. Se a planta estiver no ponto de compensação fótica, aqui, nesse ponto de compensação fótica, ela está respirando igual a fotossíntese, ou seja, o que ela está produzindo, ela está consumindo mais ou menos igual. Então, a planta, o que é que acontece? Ela vai estabilizar naquele ponto, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver, ela não vai produzir frutos, se for uma planta frutífera. Às vezes você tem, por exemplo, uma planta lá na sua casa, uma planta qualquer, uma planta frutífera, entendido? E passou um ano, passou dois, a planta grande, a planta frondosa, e ela não produz um fruto sequer. Então, muitas vezes isso está acontecendo porque, por algum motivo X, Y, Z qualquer, ela não está recebendo a intensidade luminosa suficiente para que ela possa, então, fazer a sua produção frutífera. Então, ela está somente se mantendo, ela está somente viva, mas ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer, ela não vai produzir reserva. A situação ideal, qual é a situação ideal? A situação ideal é que a intensidade luminosa esteja sempre acima do ponto de compensação fótica. Acima do ponto de compensação fótica. Entendido? Nessa situação aí, ela está fotossintetizando mais do que ela está respirando. Então, ela está produzindo mais do que ela está consumindo. Então, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai produzir reserva, ela vai frutificar, no caso das plantas frutíferas. Entendido? Tudo vai acontecer ela estando trabalhando acima do ponto de compensação fótica. Aí, resultado, a intensidade luminosa continua subindo. Ela atingiu o ponto de saturação. Tá? O que é esse ponto de saturação aí? Esse ponto de saturação ele ocorre porque a rubisco ela vai saturar, ela vai estar completamente ocupada. Todas as rubiscas, então não tem mais como como é que se diz? Aumentar ainda mais a velocidade da fotossíntese na produção de glicose, porque as rubiscos elas já estão todas ocupadas, trabalhando tudo em velocidade máxima. Então, atingiu o ponto de saturação, aí, amigo, estabiliza, entendido? A planta não tem como produzir mais glicose além do que já está produzindo, né? Para dar vazão aos ATPs, aos NADPHs que saem da fase clara, que vão da fase escura. Então, esse ponto de saturação é uma limitação da enzima rubisco. Se todas as enzimas estiverem ocupadas, então as reações de carboxilação de CO2 com a ribulose 1,5-bifosfato diminui a velocidade, entendido? Aí, consequentemente, essa atividade fotossintética só vai sofrer uma certa retração aí, beleza? Então, é dessa maneira que você analisa o impacto da luminosidade no vegetal. São a fotossíntese e respiração. Então, toda planta tem o seu ponto de compensação fótico, tá? A partir do ponto de compensação fótico, que é quando a planta está num processo em que a fotossíntese é igual à respiração, em que ela está produzindo o que está consumindo, ela está estabilizada. Então, se a intensidade luminosa cair, ela vai definhar e morrer, porque ela vai consumir mais do que fotossintetizar. A situação ideal sempre é qual? É a planta trabalhando sempre
acima do ponto de compensação fótica, de modo que ela possa fotossintetizar, ok, bem mais do que o que ela gasta no processo de respiração. Acima do ponto de compensação fótica que haverá produção de matéria orgânica, haverá reserva, haverá produção de glicose para ela e para todo mundo. Beleza? Professor, nesse caso o crescimento da planta só se dá enquanto ela estiver trabalhando acima do ponto de compensação. No caso em que as plantas frutíferas crescem exatamente, entendeu? Planta só produz, entendido? As plantas frutíferas só produzem alimento porque elas estão o tempo todo na natureza trabalhando acima do ponto de compensação fótica, com intensidade luminosa suficiente que ela esteja acima do ponto de compensação fótica, tá certo? Então a produtividade ela vai aumentar consideravelmente aí, certo? Essa é a situação ideal para todo vegetal, entendido? Beleza? Funciona exatamente assim. O outro fator que interfere na fotossíntese é a concentração de CO2 no meio. Entendido? Eu não posso ter uma concentração de CO2 muito baixa no meio ambiente. Por quê? Aí eu não vou ter carbono, eu não vou ter fonte de carbono para fazer glicose. Que glicose é o quê? É uma molécula de 6 carbonos. Eu tenho que ter carbono para fazer glicose. Mas se a quantidade de CO2 estiver muito baixa, por falta de carbono, eu não vou conseguir produzir a matéria orgânica. Então, consequentemente, a atividade fotossintética, o resultado vai diminuir consideravelmente. E isso é analisado graficamente também. Eu tenho a reta vertical aqui, que representa a atividade fotossintética. Eu tenho o CO2, entendido? Que está aqui também. Tá? E aí, ó, aumenta a concentração de CO2, aumenta a atividade fotossintética. A concentração de CO2 tem que ser no mínimo de 0,03%, entendido? No ambiente onde a planta está, para que ela consiga, então, produção. Tá? Para ela consiga produção de matéria orgânica. E aí eu tenho aqui o ponto de saturação, tá certo? Tá aí o ponto de saturação, tá aqui. Aí eu tenho aqui a quantidade mínima. Se tiver abaixo disso, definha e morre. Tem que estar o quê? Acima disso aí até o ponto de saturação. Ponto de saturação, tá? Eu tenho CO2 demais, eu tenho CO2 demais, entendido? E aí atingiu o ponto de saturação. Beleza, a atividade fotossintética estabiliza. Tá? Ela não consegue produzir mais, porque as rubiscos estão ocupadas. Entendido? Vai CO2 e a rubisco está lá, pegando CO2 e carbonando lá a ribulose 1,5-bifosfato para formar o fosfoglicerato. Pronto. Então, tem uma taxa de CO2 bastante alta, que atingiu o ponto de saturação, as rubiscos estão todas ocupadas, pronto, a velocidade se estabiliza. E agora vem um detalhe importante. Vamos supor que a taxa de CO2 continue subindo acima do ponto de saturação, subindo cada vez mais, subindo cada vez mais. Aí o que é que vai acontecer? Olha só, mata a planta por 2 motivos, tá? Se subir aqui. Certo? Mata por asfixia, porque tem CO2 demais e pouco oxigênio para a respiração, mas a outra coisa que mata também é o seguinte, o CO2 na natureza, ele tem uma facilidade muito grande de reagir com água, formando ácido carbônico, H2CO3. Beleza ou não? E aí o que é que acontece? Acidifica a planta e mata a planta. Então, excesso muito alto de CO2, entendido? Muito acima do ponto de saturação, mata a planta por asfixia, mata a planta por acidificação, porque o CO2 agora é excessivo demais, ele começa a reagir com água e produzir ácido carbônico que altera o pH interno da planta e mata a planta. Entendido? Então, essa é a interferência que a gente percebe quando considera a atividade fotossintética em relação ao CO2. Tá? E a outra coisa é a temperatura. Temperatura é óbvio demais a questão da temperatura. Tá? Atividade fotossintética, aí eu tenho aqui a temperatura, aumenta a atividade fotossintética, mas eu tenho aqui a temperatura ótima. Pronto. Temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, a atividade fotossintética vai, chega a temperatura ótima. Entendido? Passou da temperatura ótima, o que é que acontece, meu querido? O que é que vai acontecer aí?
Qual será o resultado disso? Qual será o resultado disso? Aí, ó, passou aqui, a temperatura ótima, o que é que acontece? Desnaturação enzimática. As enzimas vão desnaturar, entendido? E havendo desnaturação das enzimas, consequentemente a planta morre. A planta definha e morre, beleza? Devido à desnaturação das enzimas. Pronto. Para finalizar, a outra coisa que eu preciso discutir com vocês, que não está nessa tela aqui, ele não está nessa tela aqui, mas está numa outra tela que eu vou pegar ela agora, é sobre fotossíntese bacteriana, entendido? Sobre fotossíntese bacteriana. Cai em prova fotossíntese bacteriana, o aluno ele vai perder a questão se ele não se lembrar de coisas importantes a respeito disso. Deixa eu pegar onde é que está o arquivo aqui, está aqui, metabolismo energético, deixa eu ver aqui, pronto, eu acho que está nessa tela aqui, beleza, pronto, é essa mesmo, certo? Olha aí, extremamente importante, é isso aqui que eu vou mostrar para você agora, tá certo? Importante isso aqui, muito importante, tá aí, ó, certinho? Olha só. Pronto, tá aqui. Ó. Fotossíntese bacteriana. Tá? Existem bactérias na natureza que são fotossintetizantes. Existem bactérias na natureza que realizam processo de fotossíntese. Tá certo? Só que, quais são os detalhes importantes sobre fotossíntese de bactérias? Primeiro, as bactérias fotossintetizantes, que são as bactérias púrpuras, elas utilizam H2S para fazer o seu processo. Entendido? Elas não utilizam água, tá? Elas vão utilizar o H2S, que é o gás sulfídrico. A luz, tá? É a luz infravermelho. Essas bactérias, elas trabalham com comprimento de onda infravermelho. É o infravermelho que é utilizado aqui, e não a radiação ultravioleta normal, que é utilizado pelas plantas naturalmente. O pigmento é um tipo de pigmento que só existe nessas bactérias, é chamado de bacterioclorofila. Por que recebe esse nome? Porque ele é típico e específico das bactérias. Somente essas bactérias apresentam esse tipo de pigmento, tá? Bacterioclorofila. O que mais? Não libera oxigênio, tá? É um processo de fotossíntese onde não ocorre a liberação de oxigênio, diferente da fotossíntese comum, onde ocorre a liberação de oxigênio, tá? Libera enxofre. Tá? E aqui eu tenho a fórmula geral desse processo. 6CO2 mais 2H2S, radiação infravermelho, bacterioclorofila, produzindo CH2ON, que é a fórmula geral de açúcar, liberando água e liberando enxofre. Né? 2 átomos lá de enxofre ali, S2, 2S, na liberação da fotossíntese das sulfobactérias, que são bactérias que realizam. Detalhe, essa fotossíntese dá a impressão que ela está ocorrendo no escuro. Entendido? Por quê? Porque o infravermelho é um comprimento de onda luminosa que não é captado pela visão humana. Não é isso mesmo? Nós temos o espectro de luz visível, que vai do violeta ao vermelho, tá? E você tem as radiações infra, que estão abaixo, e você tem as radiações ultra, que estão acima. As infras e as ultras, elas não são captadas pelo olho humano. Então, a gente tem um espectro de luz visível lá. Então, se o ambiente estiver totalmente escuro, mas existir radiação infravermelha onde essas bactérias estão, elas vão fotossintetizar normalmente. Mas perceba que é um processo completamente diferente da fotossíntese tradicionais, em termos de utilização e em termos de produto. Né? Não utiliza água, utiliza H2S, não libera oxigênio, libera enxofre, entendido? O pigmento, somente essas bactérias têm, por isso que é chamado de bacterioclorofila, beleza? E a radiação infravermelha é o comprimento de onda luminosa utilizado nesse processo de fotossíntese por essas bactérias. Belezinha? Certinho? Ok? Ainda temos tempo. Deixa eu pegar aqui. Sim, vamos ver se tem alguma
se tem alguma pergunta aí pelo chat. Não, não tem. Então, vamos pegar, acredito que vocês pegaram também a lista de exercício de vocês, certo? Entendido? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a lista aqui. Hoje é 9. Hoje é 9, é bioenergética. Pronto, beleza aqui. Pronto, tá aqui. Pronto, tá aí. Beleza, então. Certo? Pronto. Questão aqui número 1, tá? Você já deve estar com esse material em mãos aí. Você já deve estar com esse material em mãos, beleza? Certo? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos pegar aqui a questão de número 5, né? Pega aí a questão de número 5 do seu material, tá? Para a gente ver como é que se coloca, certo? São questões mais ou menos típicas de Enem. Essa questão típica de Enem é mais ou menos parecido como essa questão 5 aqui. Olha só como ele coloca a situação. Com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmações. Item 1. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. E aí, o que é que você acha? As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. Tá? Quem são as reações que independem de luz? São as reações que ocorrem na etapa química, entendido? Certo? Utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. Isso, exatamente, absolutamente correto. 2. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos... Peraí, tá faltando aqui uma coisa, pessoal. Eu não compartilhei a lista, como é que a gente podia resolver o negócio? Se eu não... agora sim. Eu estou resolvendo o negócio sem estar mostrando. Professor, compartilhe. Beleza? Chegou aí a lista. Pronto, a lista agora chegou. Me desculpa, eu tinha esquecido de compartilhar a lista. Ver se pode, como é que eu ia resolver a coisa sem ter compartilhado a lista com você. Veja só. Vê se pode uma coisa dessas, ó. Vê se pode uma coisa dessa. Então, estamos na questão, deixa eu ver aqui, estamos na questão de número 5. Questão de número 5. Cadê? Me perdi aqui. Cadê? Sim, tá aqui. Deixa eu voltar para lá. Pronto, voltei para lá. Pronto, tá compartilhado, tá aparecendo aí. Agora tá. Pronto, questão 5. Então, 1, tá correto. 2, as reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos. Pronto, tá certo ou não? Olha, questão de Enem é mais ou menos assim. Se você entender o processo de maneira geral, você responde a questão com relativa facilidade. Beleza? Então, olha só. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides? Não. As reações dependentes de luz acontecem nos tilacoides, né? Porque é lá onde é captada a energia luminosa e ocorre a conversão da energia luminosa em energia química. Belezinha? Certinho ou não? As independentes de luz ocorrem no estroma, porque ele está se referindo aí às fases de escuro, a etapa química. 3. O ciclo de Calvin utiliza CO2 e outras moléculas para produzir glicose. Não é isso? Está correto. Então, a letra C responde a questão. 1 e 3 estão corretos, 2 não está. Pronto. Então, veja só. Você precisa se preocupar com certas coisas no processo como um todo? Não. Você tem que entender como o processo funciona, como ele acontece. É isso aí o que a gente tem. Deixa eu ver se eu pego outra aqui, outra questão interessante aqui. Deixa eu ver. Pronto, vamos ver essa questão número 8 aqui. 8. Olha lá. As algas são importantes produtoras de gás oxigênio, substância fundamental para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas
provém gás. Aí ele bota aqui, ó, moléculas de piruvato, moléculas de água após a fotólise, que ocorre na fotossíntese, molécula de glicose, né? Molécula de glicose após a glicólise, que ocorre na respiração celular, molécula de nitrato derivada de oxidação durante a quimiossíntese, molécula de gás carbônico após a Ora, de onde vem, então, o oxigênio liberado no processo de fotossíntese? Ele vem especificamente das moléculas de água após a fotólise da água. Não é isso que a gente viu quando estudou? As algas realizam o mesmo processo de fotossíntese que as plantas terrestres. Entendido? Agora, existe um detalhe super importante que é o seguinte: as plantas terrestres, elas não influem e nem contribuem com nenhuma molécula de oxigênio, tá, que é utilizado na respiração aeróbia. Aí, lembre-se disso. Tá? É só um detalhe aí, a gente vê isso mais em ecologia, mas vale a pena a gente comentar aqui. As algas do fitoplâncton marinho, entendido? Que são as diatomáceas e as algas quirófitas, também conhecidas como dinoflagelados. Esses dois grupos de algas aí, que fazem parte do fitoplâncton marinho, são algas microscópicas e flutuantes que vivem na superfície da água. Essas algas, elas respondem por 90% da produção do oxigênio que é liberado no planeta Terra, certo? E utilizado na respiração aeróbia. As plantas terrestres, elas não influem nem contribuem com isso. Por quê? Porque os ecossistemas florestais, que é onde está a maior biomassa vegetal do planeta, são comunidades clímax. Tudo que eles produzem lá é consumido por elas mesmas. Tá? A gente entende melhor isso quando estuda produtividade lá em ecologia. Tá certo? Mas aqui, ó, dá para você perceber claramente que, entendendo o processo, a gente consegue resolver, entendido, as questões com relativa facilidade. Olha só essa questão 9 aqui. A questão 9 também é muito interessante. Certo? Então, asterisco aqui. Ó, a questão 9 bastante interessante também. Sabe-se que a fotossíntese acontece em duas etapas, né? Sabe-se que a fotossíntese acontece em duas etapas. Tá? Questão número 9. Em duas etapas, a fase clara e a fase escura. Assinale o que for correto sobre as características e acontecimentos dessas etapas. Aí vamos lá. Item 1. Na etapa fotoquímica ou fase clara, certo? A energia luminosa é absorvida pela clorofila e armazenada em moléculas de ATP. Além disso, a luz promove transformação de água em hidrogênio e oxigênio, o qual é liberado pela planta. Beleza? Certinho. Percebeu aí que está certo? Percebeu que está absolutamente correto? Vamos ver o item 2. A etapa química ou fase escura ocorre no estroma, beleza? E envolve a formação de glicídios, beleza? A partir de gás carbônico do ambiente. Não depende diretamente da luz, mas utiliza hidrogênio e ATP produzidos na fase clara. Olha aí, item 2 também está absolutamente correto. É exatamente isso aí o que acontece. Vamos ver o item 4? A clorofila está localizada nos tilacoides do cloroplasto, associada a proteínas e outros pigmentos. Os pigmentos acessórios absorvem melhor a faixa de cores não absorvidas pela clorofila, aumentando o aproveitamento da energia luminosa na fase clara. Isso, exatamente, está correta a afirmativa. Tá? A gente não falou em detalhes sobre isso aí, porque tem um gráfico de espectro de absorção luminosa que na próxima aula eu vou falar sobre ele. Entendido? O item 8 diz assim: a energia luminosa absorvida pela clorofila é transferida para elétrons, os quais podem seguir para a fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Em ambos os casos, os elétrons cedem energia que é utilizada na síntese de ATP pela fosforilação. Absolutamente correto também o item 8. Percebeu? Aí vamos lá para o item 16. Na fase escura, o gás carbônico reage inicialmente com um composto de 5 carbonos, por isso essa etapa também é conhecida como ciclo das pentoses.
Para cada molécula de gás carbônico que entra no ciclo, são consumidas 3 moléculas de ATP e 2 de NADPH. Ok? Corretíssimo também. Ok? Todos os itens estão corretinhos da questão de número 9. Beleza? Nosso tempo esgotou, certo? Deixa eu ver aqui. B, ok, beleza, Lázaro, isso aí. Certo, galera? A gente se encontra, então, na próxima aula. Próxima aula tem algumas coisas que a gente vai falar de fotossíntese ainda, gráfico de absorção de fotossíntese, e a gente entra no processo de respiração celular. Beleza? Beleza? Ok? Então, tchau para vocês e até a próxima.